Quero convidar Yo quiero invitar a nosso querido pastor Wagner Medina nuestro querido pastor Wagner Medina. Quero que você estenda sua mão para cá Quiero que extiendas tu mano aquí e diga comigo: y diga conmigo: bendito é o que vem. Diga mais forte: bendito é o que vem. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mis hermanos, la paz del Señor Jesús. Deus abençoe a todos. Dios les bendiga a todos. Que alegria, que privilégio Qué alegría y qué privilegio para mim e para a Nádia, para mí y para Nadia, juntamente com os meus irmãos, juntamente con mis hermanos, estarmos juntos nessa edição do Vidas para Cristo. estar juntos en esta edición de Vidas para Cristo. São 10 anos. Son 10 años. O primeiro ano que eu vim no Vidas, El primer año que vine al Vidas, eu tive o privilégio também tuve el privilegio de ficar embaixo da lona azul. de quedarme embajo de la lona azul. E aí depois tudo mudou. Y después todo cambió. Porque conforme Deus vai se movendo, Porque conforme Dios va moviéndose, vai acontecendo as coisas naturais na nossa vida. van pasando las cosas naturales de nuestra E vida. assim também no ministério. Y así también el ministerio. Pastor Lucas e pastora Laura, Pastor Lucas y Pastora Laura, que alegria, que privilégio estar com vocês. qué alegría y privilegio estar con Sempre é ustedes. uma honra Siempre es una estarmos honra. aqui. Vocês são muito queridos Ustedes son muy e amados queridos por todos nós. y amados por nosotros. O meu gordinho mais amado do Brasil, El gordito más amado de Brasil, para quem não sabe, é o Josequiel. para quien no sabe, es Josequiel. E a mulher mais sortuda do mundo Y la mujer más suertuda del mundo, é a pastora Karina. Pastora Karina. Porque só ela tem esse gordinho amado. Porque solo ella tiene ese gordito amado. Eu tô brincando com vocês Estoy bromeando con ustedes pela liberdade, pelo amor e carinho que tem por a vida de vocês. por la libertad y el cariño que tengo con ustedes. Louvo a Deus pela vida do meu irmão, pastor Kleber Medina. Adoro la vida del Señor por la vida de Kleber, mi hermano. Pela vida dos meus irmãos que vieram hoje com a caravana, os nossos jovens irmãos, Por los aqueles hermanos que estão que vinieron fazendo a escola, En la caravana y están aos haciendo alunos escuela. de hoje à tarde. A los alumnos de tarde. Que privilégio, que momento privilégio. lindo nós tivemos aqui na parte da tarde. Momento lindo que tuvimos en la tarde. Aos nossos irmãos de outras nações, Nuestros hermanos Argentina, de Chile, las Colômbia, naciones Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Costa Rica, faltei algum? Chile. Chile, Ecuador. Deus abençoe vocês. Dios les Que bendiga a alegria, que ustedes. privilégio. Qué alegría y qué Eu privilegio. louvo a Deus Yo adoro al Señor pela vida do Bruno. por la vida de Bruno. Essa voz eloquente Esta voz elocuente que tão bem que también transmite transmite a mensagem de Deus. el mensaje de Dios. Noé, que prazer te ver de novo, tá bom? Noé, qué placer verte de nuevo. Eu vim incumbido de trazer a palavra de Deus Yo vine a cumplir y traer la palabra de Dios. e quero ler uma palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 8. Quiero leer una palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Nós vamos ler todos juntos Vamos a leer todos para que juntos nós possamos receber para que podamos recibir a porção que Deus preparou para cada um de nós. la porción que Dios preparó para nosotros. Diz assim Isaías 6, 8. Dice ahí en Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, Entonces oí la voz del Señor que dizia: que decía: a quem enviarei? ¿a quién enviaré? Quem há de ir por nós? ¿Quién irá por Então nosotros? disse eu: Y respondí: eis-me aqui, heme aquí, envia-me envíame a mim. a mí. Diga glória a Deus. Diga gloria a Dios. Me acompanha aí no final, pode passar na cantina e pegar o que tu quiser. Me acompaña ahí al final en la cantina, puedes agarrar lo que quieras. Bota na conta do Noé que ele diz. Coloque en la cuenta de Noé. Deus ele nos criou com uma capacidade imensa Dios nos creó con una capacidad inmensa de nós fazermos todas as escolhas. de hacer todas las elecciones. Deus ele nos traz para perto de si
para que assim nós venhamos a receber Jesus como nosso Salvador. Dios nos trae para cerca de Él para recibir a Jesús como su Salvador. Para que você entenda o texto que nós vamos descrever através da interpretação de Isaías 6:8. Para que tú entiendas el texto que Isaías 6:8 va a decir, Diga bem alto comigo. di bien alto conmigo. Eu decidi Yo decidí cumprir o meu chamado. cumplir mi llamado. Vamos de novo? Vamos de nuevo. Eu decidi Yo decidí cumprir o meu chamado. cumplir mi llamado. O mais importante de todas elas Lo más importante de todas é ellas decidir cumprir o propósito e o chamado de Deus na nossa vida, es decidir cumplir el propósito y el llamado de Dios en que nuestra Ele vida. tem individualmente para cada um de Él nós. tiene individualmente para cada uno de nosotros. O ano passado eu fiquei preocupado com o tradutor El año pasado me preocupé con el traductor e acabei me perdendo no meio da mensagem, porque eu disse, eu tenho que esperar esse cara, eu não vou te esperar nada esse ano, então eu vou pregar e tu corre atrás. Aleluya. Apocalipse capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1 ele diz assim que Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo amor do seu sangue e nos constituiu no reino de sacerdotes para servir a Deus Pai. dice así: Él nos ama y nos libertó de nuestros pecados por medio de su sangre y nos constituyó reino y sacerdotes para servir a Dios Padre. Eu quero que você entenda uma coisa, Yo quiero que tú entiendas una cosa, que essa imersão, que esta inmersión, 10 dias de festa, 10 días de fiesta, 10 dias de escola, 10 días de escuela, só vai mudar a sua vida solo va a cambiar tu vida se verdadeiramente si verdaderamente sua mente tu mente estiver aberta, esté abierta, para que seu coração para que tu corazón transborde aquilo que a sua boca vai servir para aquello que Deus. tu boca va a servir para Dios. Você só pode ser contagiante Tú solo puedes ser daquilo contagiante que você está cheio. en aquello que tú Se estás você lleno. está cheio de Y Deus, si estás lleno de você vai Dios, transbordar Deus. vas a transbordar Se você Dios. está cheio do Si Espírito estás lleno del Santo, Espíritu você Santo, vai transbordar vas o a Espírito transbordar. Santo. É como um vírus que pega alguém. es como un virus que le agarra a É alguien. como tocar em alguém. Es como tocar en Se você alguien. toca nele, Se tu tocas ele nele, fica contagiado ele por se você. contagia por ti. Assim é a obra missionária. Assim é a obra Assim missionária. é a palavra de Assim Deus. é a palavra Se de pega Deus. um, Se pega dois, se pega pega dois, pega três, é assim que faz. Aleluia. Aleluya. Eu disse que eu não ia te aliviar hoje. Yo dije que no te iba a aliviar hoy. Entenda uma coisa, a terra prometida para todos nós, Entiende una cosa, la tierra prometida para ela não te nosotros, espera com um comitê de boas-vindas. ella no te espera con una invitación de Ela buenas te espera com bienvenidas. batalhas. Ella te espera con Ela te batallas. espera com lutas. Ella te agarra con luchas. Ela vai te esperar com todas as dificuldades. Ella te espera con todas las Mas dificultades. entenda Pero que entiende quem não luta que hay lucha, não herda. no es, E só é herdeiro y só es quem heredero, é filho. quien es hijo. E você é filho de Y tú Deus. eres hijo de Você é Dios. filha de Tú Deus. eres hijo de Você Dios. é herdeiro do Tú reino. eres heredero del Vai reino. e conquista a terra prometida na Y sua vas a mão. cumplir la tierra prometida para ti. Escolha atender as coisas do chamado de Deus. Escoge atender a las cosas del llamado de Isso Dios. vai te moldar positivamente Eso te moldeará positivamente em outras decisões, en otras em decisiones, certos en momentos ciertos momentos importantes ao ao longo da sua vida. largo de tu vida. Toda vez que Deus te conduzir Toda vez que Dios te e conduce que Ele estiver no seu caminho, y que estés en su camino, Ele te dando o aval, Él te dando un aval. não importa o que vem pela No frente, importa lo que hay adelante. tudo isso Todo eso será por conta de Deus. será por cuenta de Deus, Dios. Ele abre o caminho. Dios abre el camino. Deus, Ele avaliza. Dios avalía. Deus, Ele te dá uma identidade. Dios te da una identidad. Deus, Ele te dá um destino. Dios te da un Porque destino. Deus é Pai. Porque Dios es Padre. E Deus abençoa. Y Dios te Aquele bendice. que é filho. A quien te é hijo. E quem é filho. Y quien es hijo. Sabe o destino. Sabe el destino. Sabe onde chega. Sabe onde chega. A visão vai te levar. A visão vai te a lugares levar. aonde você jamais A lugares imaginou. donde jamás imaginaste. Agora você tem que entender Ahora qual tienes é que o seu entender chamado. cuál es tu llamado. Para que Deus possa te moldar verdadeiramente. Para que te puedas moldear Enquanto verdaderamente. tiver dúvidas na sua vida. Cuando haya dudas en tu vida. Enquanto alguém tiver que te conduzir. Cuando alguien te conduzca. Enquanto alguém tiver que te carregar pela mão. Cuando alguien te agarre de la Entenda mano. que Deus, Ele não está no controle Tal da sua vez vida. piensas que Dios no está en control de tu Você vida. ainda depende das suas emoções. Tú dependes de tus Quando emociones. dependemos das nossas Y cuando emoções, dependemos de nuestras somos emociones, levados somos llevados por A ou por B. por A o por
por um B, destino ou por outro, por destino por otro, mas nunca pela vontade pero de nunca Deus. por la voluntad de Agora, Dios. quando a nossa mente Ahora cuando nuestra está mente incumbida está de entendida buscar a verdade, de buscar la verdad, de buscar a palavra, de buscar la palabra, nós vamos entender entonces que entendemos vai sussurrar no nosso ouvido, que va a sonar en que o nuestro oído Espírito de el Deus, Espíritu de Ele Dios. abre o caminho, Él abre el camino, Ele nos conduz, Él nos conduce, Ele nos guia, Él nos e guia. Ele nos leva à terra Y Él prometida. nos lleva a la tierra prometida. Quando nós priorizamos Cuando priorizamos o reino de Deus, el reino de Dios, tudo que é essencial, todo es esencial, tudo que é necessário todo es que es necesario será acrescentado. será acrecentado. Se você já decidiu Si tú ya decidiste de viver esse momento, vivir ese momento, essa experiência, esa experiencia, essa intimidade esa com Deus, intimidad con Dios, não se preocupe com amanhã. no te preocupes con el mañana. Assim como Ele veste as ervas do campo, Así como Él viste las hierbas del campo, assim como Ele sustenta os passarinhos, así Él como sustenta a los pájaros, é assim que Ele vai fazer com você. así que Él hará contigo, É assim que Ele vai cuidar da tua vida. así que Él cuidará de tu vida. Anote o que eu vou dizer. Anota lo que diré. Teu ministério missional Tu ministerio misional será do tamanho da tua visão. será el tamaño de tu visión. Se tua visão é pequena, Si tu visión es pequeña, teu ministério é pequeno. tu ministerio es pequeño. Se tua visão é pequena, Si tu visión es pequeña, teu chamado é pequeno. tu llamado es pequeño. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Eso no tiene nada que Porque ver o con dinheiro dinero. não está na sua mão. Porque el dinero no está en tu O mano. dinheiro da missão El dinero de la misión está na mão de Deus. está en las manos de Foi o que o Dios. pastor Josequiel falou. Así como el pastor habló, Aqui no mundo físico, o carro aquí en el mundo físico el do cargo, carvalho não está na nossa mão. Carvalho no está en Mas nuestra no mano. mundo espiritual, Pero en el mundo espiritual, ligamos da terra, llegamos a la ligamos tierra, do céu, llegamos del cielo, ligamos a chave do carro, ligamos la llave porque del o carro carro, já está na nossa mão. Porque el carro ya está en nuestra mano. É isso que nós temos que entender. Es eso que tenemos que O entender. problema é que nós vivemos de emoções. El problema es que vivimos de emoción. E muitas vezes, quando nós deixamos nos levar pelas nossas Y emoções, muchas veces cuando nos dejamos llevar por las emociones, quando aparecer a dificuldade, cuando van a aparecer a dificuldade, las dificultades, nós vamos procurar a primeira pessoa vamos a buscar la primera persona que estiver do nosso lado. que esté a nuestro lado. Vamos abrir nosso coração. Vamos a abrir el Vamos corazón. chorar as pitangas. Vamos chorar. Vamos a llorar. Pitanga. Pitanga. Vamos chorar nossas mágoas. Y vamos a llorar nuestros resentimientos. Nós vamos murmurar. Y murmuraremos. E talvez quem nos escutou Y tal vez quien nos escuchó não seja a pessoa escolhida por Deus no sea la persona escogida para que por libere Dios uma palavra sobre a nossa para que vida. libere una palabra en nuestra vida. Cuidado com seus sentimentos. Cuidado con tus sentimientos. Cuidado com as suas emoções. Cuidado con tus Não emociones. conte para qualquer um. No le cuentes a cualquiera. Não exponha a sua vida. No expongas tu vida. Não coloque a sua vida em risco No coloques tu vida en no riesgo mundo espiritual. en el mundo espiritual. Converse com pessoas Conversa con que personas pode te dar um destino. que pueden darte un destino. Converse com pessoas Conversa con que personas possa te honrar. que puedan honrarte. Mesmo que um não Mismo que el malo venha doer no momento, venga a doler en el momento. o não sempre vai nos dar um destino. No siempre va a darnos un O destino. não sempre vai ser algo que vai ser imposto pela parte de Deus O não sempre para vai nos ser levar a algo que nós ainda não conhecemos. Algo impuesto por la parte de Dios para saber algo que no Às conocemos. vezes a palavra não, A veces la palabra man, ela impede ella impide de nós entrar na terra de prometida. entrar en la tierra prometida. A nossa ira, Nuestra a ira, nossa vontade, nuestra a voluntad, nossa sede, nuestra sed, ela requer dentro da missão ella requiere en la misión a renúncia. la renuncia. Diga comigo, a renúncia. Diga conmigo, la renuncia. Mais alto, a renúncia. Más alto, la renuncia. A renúncia. La renuncia. A renúncia. La renuncia Ela é necessária. es necesaria. Ela é necessária. Es necesaria. Cumprir o chamado de Deus exige toda uma renúncia. Cumplir el llamado de Dios exige toda una renuncia. Escute o que eu vou dizer. Escucha lo que diré. Se eu sou ovelha dessa casa Si yo soy el viejo de esta casa e obedeço ao pastor Josequiel y yo obedezco al pastor e a Ezequiel pastora Karina y a pastora Karina e tudo que eles falam para mim, y todo lo que ellos hablan a mí, eu não vou entender que vem da parte de Deus como liderança. yo voy a entender que viene de parte de Dios como liderazgo. Em algum momento En algún eu momento vou me perder. yo voy a perderme. E tudo isso Y todo eso tem que estar na minha mente. tiene que estar en mi mente. Porque se eu não consigo obedecer Porque si yo no les obedezco a minha liderança, a mi liderazgo, os meus líderes, mis líderes, os meus pastores, mis pastores, que eu me enxergo todos os dias, e me- que congrego com y eles, congrego con ellos que todos los venho nos días, cultos com y eles, vengo a los que cultos, conheço a família deles, y soy de la familia que de como ellos, na mesa com y eles, como en la mesa eu con não ellos. consigo obedecer. Yo no consigo obedecer. Como vou obedecer a Deus? ¿Cómo voy a Que ainda obedecer não a Dios? sentei na mesa, Que que eu no não me siento en la conheço mesa, bem, que no lo que eu não conozco tenho uma bien, intimidade que no tão tengo grande, intimidad que tan eu não grande, vi, que eu não que yo posso no vi, sentir, que eu não posso que pegar. no puedo Como sentir, eu que no posso puedo obedecer? agarrar. ¿Cómo le puedo obedecer?
A obediência, ela vai girar o seu caráter. La obediencia generará tu carácter. O caráter de Deus vai te encaminhar para que você seja El obediente. carácter de Dios te va a llevar a Aqui ser tem várias obediente. denominações, Aquí hay varias denominaciones, várias nações. varias Se naciones. você sair daqui Si tú sales de aquí achando que pode resolver tudo, pensando que puedes que resolver pode todo, mudar a ideia do seu pastor, puedes cuidar hasta de tu que pastor, pode mudar as coisas dentro da sua puedes igreja, cambiar las cosas e en tu não tiver iglesia, y obediência, no tienes se obediencia, você não caminhar de acordo com os y princípios, tú no caminas de acuerdo a los tudo principios, que você estudou todo lo que estudiaste não passa de teoria. no pasa de teoría. A teoria não te leva em lugar La nenhum. teoría no te lleva a lugar Ela te dá ninguno, conhecimento, no te da mas conocimiento, a obediência pero la obediencia gera o teu caráter. llena tu E carácter, o caráter de y el Cristo carácter de faz você Cristo atravessar te hace fronteiras. comenzar fronteras. Você está entendendo que tudo isso se resume de uma forma? Estás entendiendo que todo eso se resume a una forma. Foi assim que aconteceu com os 12 apóstolos. Fue así que pasó con los 12 Eles apóstoles. deixaram as profissões, Ellos dejaron las deixaram profesiones, seus afazeres, dejaron sus haceres, as suas famílias, sus familias, para seguir a Cristo. para seguir a Nós Cristo. devemos estar dispostos Tenemos que estar dispuestos a abrir mão de tudo, a abrir mano de todo, deixar tudo para dejar trás, todo atrás, e dizer: eu vou seguir y decir yo voy a aquilo seguir que Deus mostrou, aquello que Dios aquilo que mostró, Deus assentou no aquello meu que Dios me llamó a mi coração, corazón, aquilo que for necessário para aquello a que minha es vida. necesario para mi vida. Entenda que essa decisão Entienda que esta decisión pode mudar todo o seu destino. puede cambiar todo tu destino. Ela pode te levar a você a aprender coisas novas, Ella puede llevarte a aprender cosas coisas que nuevas, você não viveu, cosas que no viste, viver culturas diferentes, vivir culturas diferentes. como os nossos irmãos da Con Argentina. nuestros hermanos de Se Argentina, nós formos lá, nós vamos ver que a cultura deles é si vemos diferente. allá la cultura, vamos a ver que es Mas o diferente. Deus é o mesmo. Nuestro Dios es el O mismo, Espírito é o mesmo. el Espíritu es el mismo, O Espírito que está nos meus irmãos el Espíritu que está con los é o mesmo hermanos Espírito que está acá es el mismo nós. Espíritu que está aquí ahora. Então entenda Entonces entienda que tudo isso que todo é eso renúncia. es renuncia. Renúncia na Argentina, Renúncia na Argentina, renúncia no Brasil, renúncia em Brasil, renúncia no Chile, renúncia em Chile, renúncia no Uruguai, renúncia no Uruguai, renúncia na Costa Rica, renuncia en Costa Rica, renúncia em todas as nações. renuncia en todas las E naciones. essa decisão Y esta ela decisión faz mudar a nossa vida. nos hace cambiar Ela nuestra muda vida, as circunstâncias. cambia las circunstancias, Até eu aprender hasta yo a ser aprender inteiramente a ser dependente enteramente de Deus. dependiente de Saber Dios, que Deus, saber que Dios Ele vai suprir todas as Él puede minhas suplir necessidades, todas mis necesidades, principalmente principalmente quando elas forem as mais difíceis. cuando ellas sean las más difíciles, Quando o homem não puder mais te alcançar, cuando el hombre no te alcance, quando o homem não puder mais te levantar, cuando el hombre no te pueda levantar. existe alguém Existe alguien que está no céu, que está en el cielo, que é nosso Pai. que es nuestro Padre. Seus olhos não estão agravados, Sus ojos estarán que não possam nos enxergar. y Que no possam nunca nos podrán ver. dejar de vernos, E a sua mão não está encolhida, y su mano no está que encogida não possa nos estender. y que no puede extenderse. Quando somos dependentes de Deus, Cuando somos dependientes de nós Dios, vamos aprender a caminhar vamos a aprender a pela caminar sua vontade. por su voluntad. O problema é que nós queremos uma autorização que não foi otorgada para nós El ainda. problema es que no tenemos una autorización que no nos fue otorgada. Aquilo que não é otorgado oficialmente, ligado na terra com a bênção da nossa liderança, Aquello que jamais vamos conseguir atingir algo. No na está nossa otorgado vida. en la tierra aquello que está con la bendición de nuestro liderazgo. Tudo aquilo que eu tenho como bênção de Deus, Todo aquello que tengo como bendición de Dios. tudo aquilo que eu tenho como bênção da minha liderança, Todo aquello que tengo como bendición de mi ela é liderazgo. uma carga Es una carga da parte de Deus, de la parte de Dios. de unção, De unción. de divisas De divisas. que nós carregamos nos Que ombros, cargamos en los que se hombros. chama honraria. Eso se llama Deus honraría. coloca a sua honra sobre Dios nossos coloca ombros, su honra en los hombros. para que nós caminhamos, Para caminar. para que nós marchamos, Para que para que marchemos. nós vivamos Para que vivamos intensamente. Mas intensamente. quando eu desonro a Deus, Pero cuando deshonramos quando eu a Dios, desonro a liderança, cuando deshonramos essa honra é liderazgo, retirada de essa mim, honra é o retirada de Espírito mim. já não está mais em mim. El Espíritu no está más E en tudo mí. que eu faço Y todo lo que é hago conduzido somente pela minha es mente. conduciendo por mi mente. E tudo aquilo que vem da mente do homem Y todo aquello que viene en la mente del hombre se torna um coração enganoso. se torna un corazón engañoso. Quem não tem autorização Quien no tiene autorización não tem autoridade. no tiene autoridad. Os discípulos só puderam colocar a mão nos enfermos, expulsar demônios e curar os enfermos depois que eles receberam autorização. Ellos solo consiguieron tocar en los enfermos y curarlos después que Vão e recibieron la façam autorización. discípulos. Vayan y hagan Imponham discípulos. as suas mãos, Impónganle las expulsem manos, demônios, expulsen curem demonios, enfermos. curen enfermos. Por quê? ¿Por qué? Porque tinha autorização. Porque tenían autorización. Enquanto você não tiver autorização Cuanto no tengas do autorización céu del cielo e da sua liderança, y de tu liderazgo, não faça nada. no hagas nada. Aguarde o seu tempo. Aguarda tu tiempo. Aguarde o propósito de Aguarda el Deus. propósito de Dios. Fora isso, Fuera de é eso, tudo emoção. es
É tudo emoção. es toda emoción. É só emoção do Es coração. solo emoción del corazón. A missão ela não é gerada através da emoção. La misión no es generada en la emoción. A missão ela é uma vivência diária de cotidiano. La misión es una vivencia diaria cotidiana. Alguns podem pensar que o chamado é somente restrito para Algunos pastores, pueden decir que el llamado es solo estricto para para pastores, missionários, para misioneros, para líderes eclesiásticos. para líderes Mas eclesiásticos. entenda uma coisa, Pero entiende una cosa, que a Bíblia vai que dizer la Biblia va a decir que esse ensinamento de Cristo, que esa enseñanza de Cristo, que esse chamado, que ese llamado, ele está sobre todos Él nós. está sobre todos nosotros. Você não precisa ir para a África, Tú no necesitas ir a África, não precisa ir para a Argentina, no necesitas ir a não Argentina, precisa ser no Chile, no tienes que ir al não precisa Chile, ser na Colômbia. no tienes que ir a la Colombia. A primeira missão La primera é misión dentro da sua es casa. dentro de tu O casa. primeiro mandamento El primer para mandato você ser um grande missionário. para ser un grande misionero: Honre seu pai e sua mãe. honra papá y mamá. Se você não honrar o seu pai e sua mãe, Si no honras a tus qualquer padres, passo que você der para frente, cualquier paso que des adelante será em falso. será en falso. a mão de Deus não está sobre La a sua mano de vida. Dios no está en tu vida. Você tem que fazer o caminho de volta. Tienes que hacer un camino de Honrar regreso. pai e mãe. Honrar a padre y Honrar madre. a sua liderança. Honrar a tu liderazgo. Entender que o Espírito de Deus, Entender que el Espíritu ele de Dios, está sobre nós. Él está sobre chamando nosotros, é para nós. llamando a que nós nosotros, somos habilitados y pelo vamos a Espírito de habilitar Deus. con el Espíritu de Dios, E que Ele tem o papel y que Él tiene un papel de nos influenciar, de nos influenciar, de nos direcionar de direccionar a nós sermos talentos a ser talentos recebidos por Deus. recibidos por Dios. Então Deus ele vai usar cada um de nós Entonces, aonde nós estivermos. Dios nos usará en donde estemos, Seja no seu emprego, sea en el empleo, seja na sua faculdade, sea en la facultad, seja no seu bairro, sea en tu barrio, sirva na sua igreja. sea en tu iglesia. Se você servir dentro da sua igreja, Si tú sirves en tu em qualquer iglesia, área, en cualquier área, na mídia, en la media, na banda, en la banda, na cantina, en la cantina, nos banheiros, en los baños, na rua, en la calle, em qualquer lugar, en cualquier na lugar, portaria, en la puerta, e você aprender que isso é um princípio de Deus. y tú aprendes que es un que é uma principio de honra Dios, de Deus. que es una honra de Porque Dios, para Deus, porque para Dios, na missão, en la misión, Está cuidando dos carros, estar cuidando de los cargos, está trabalhando na mídia, estar trabajando de la multimedia, ser músico, ser músico, ser pregador, ser predicador, ser um evangelista, ser un evangelista, é tudo a mesma coisa. es todo la misma Cada um cosa. vai colaborar com o seu talento. Cada uno colaborará Cada um con vai su talento. colaborar com aquilo que Deus colocou sobre a sua Cada vida. uno colaborará con É lo que por Dios isso que a colocó en su missão vida. precisa La misión de necesita advogados, de abogados, médicos, de médicos, enfermeiros, de pedreiros, enfermeros, de de cantores, pedreros, de pregadores. de predicadores. Vai precisar de professores. Vai necessitar de A professores. missão é uma necessidade geral. Acción es una Tudo aquilo que necesidad Deus general. colocou na sua mão, Él nos colocó en la mano, faça, mas faça com excelência. pero haga con excelencia. Barbeiro chegou para mim Un barbero llegó a e mí disse para mim, eu tinha vontade de fazer missão, y me dijo: yo tengo voluntad de mas eu hacer não sei misión, fazer outra coisa, pero no sé hacer otra a não cosa, ser cortar cabelo, a no ser cortar cabello e fazer barba. y hacer barba. E eu disse, meu filho, Yo dije: hijo, se Deus te chamou para cortar si cabelo Dios e te fazer llamó barba, para cortar cabello, faça com excelência. haz con excelencia. Cada garfada que você der, eita, eu sabia que ia te pegar. Cada passada de máquina que tu der na cabeça do Cada que irmão, pasa de máquina que des en la cabeza, diga glória a Deus. diga gloria a Dios E diga aleluia. y diga aleluya. Os carecas também amam. Los calvos también no. Eu sabia que ia pegar ele. É, né? Quer descer? Acontece Chega pelo que eu vou tomar água. Que nós nos frustramos na chamada missionária. que nos mostramos al llamado misionero. E aqui eu quero falar para os alunos, Y aquí yo quiero hablar a los para alumnos, os jovens para los que jóvenes estão participando dessa imersão. que están participando de esta inmersión. Não existe imunidade missionária. No existe inmunidad misionera, Pelo contrário, por el contrario, existem desafios. existen desafíos. Então toda vez que você se frustrar, Entonces todas las veces que te não frustras, culpe a Deus. no culpes a Dios. Reveja onde você errou. Revé dónde tú erraste, Faça o caminho de volta. haz el camino de regreso. Porque se fosse assim, Porque si no fuese así, nem a Laura, ni Laura, nem o Lucas, ni Lucas, nem o Josequiel, ni Josequiel, nem Karina, ni Karina, nem a Nádia, ni nadie, nem eu, ni yo, nem todos os pastores que estão ni aqui todos los pastores que están teriam aquí dado continuidade no chamado de Deus. podrían dar continuidad al Em llamado algum de momento Dios. passou pela nossa mente de En dizer: algún momento pasó en nuestra mente decir: por que eu fui chamado para cuidar de ovelha? ¿por qué fui llamado a cuidar de E oveja? por que ovelha dá tanto trabalho? ¿Por qué oveja da tanto Será que se eu trabajo? ficar na minha casa vai ser mais cômodo? ¿Será que si yo me quedo en casa será más Eu cómodo? estava em Manaus, Estaba en Manaus, no centro de eventos do Canaã. en el centro de eventos de Canaán. 30.000 pessoas dentro desse evento, 15.000 pastores. 30,000 personas en un evento de pastores.
E foi chamado para a hora da consagração os pastores de uma tribo dos ticunas, Y fui llamado a una convención con una tribu llamada los Chicunas, do meio da Amazônia. en medio de la Amazonía. E todos os pastores que vieram daquela tribo Y todos los pastores que vinieron a aquella tribu não tinham mais que 1,5 m, 1,60 m. tenían más de 1,5 m, 1,60 m. Eram muito chiquitos, Eran muy pequeños. muito pequenos. E eu olhava para eles Y yo los miraba a ellos. e eu enxergava a obra missionária deles. Pergunte como. Y yo miraba la obra preguntaba de la obra misionera, pregunte cómo. Não vou dizer. Não Só vou o dizer. irmão que quer saber, depois eu te conto, manda um WhatsApp para ti. Pergunte como. Pregunte cómo. Porque quando eu enxerguei aqueles chiquitos Porque cuando los miré a aquellos pequeños, vestindo um terno 4 vezes maior que o tamanho deles, vistiendo un terno 4 veces mayor que ellos, eu entendi que era missionário. yo les dije que era misionero. Que quando você olha para um missionário Porque cuando entiendes que ese es un e misionero pergunta para ele, você quer um sapato? y le preguntas, ¿quieres un Ele zapato? vai dizer quero. Él va a decir, quiero. Você pergunta se você quer um terno? Y si le preguntas, ¿quieres un Él va a terno? decir, "Quiero". Él va a decir, quiero. E aí você vai perguntar qual o tamanho? Y ahí vas a ver el tamaño Ele vai dizer o tamanho que você me der. y él va a decir el tamaño que tú lideras. É óbvio que eu estou fazendo uma comparação. Es obvio que estoy haciendo una Eu comparación. quero que você entenda que essa mentalidade escravizada e Quiero errada que tú entiendas esta mentalidad esclavizada y de errada. dar o que sobra para um De dar missionário lo que sobra a un misionero. é um egoísmo infantil Es un egoísmo e infantil uma imbecilidade y una imbecilidad que as pessoas não têm noção. que las personas no tienen noción. Porque aquilo que você não quer para você, Porque aquello que tú no quieres para ti, não dê para um missionário. no lo des a un misionero. Aquilo que você não quer para sua vida, Aquello que tú no quieres para tu não vida, dá para a vida do no seu lo irmão. des a la vida de tu hermano. Agora aquilo que você quer de bom Aquello para que tú você, quieres de bueno para ti, distribua na mão dele. distribuye na mano dele. Semeie na mão dele. Cédele na mano Essa dele. terra é frutífera. Então quando eu olhei aqueles missionários, Entonces cuando miré a aquellos misioneros, eu me emocionei bastante. yo me emocioné bastante. E um deles estava muito perto de mim. Ellos estaban muy cerca de mí. Eu levantei do lado da Nádia, Yo levanté debajo de pedi Nadia licença para alguns pastores y ahí con algunos e pastores fui até perto dele. y fue hasta cerca de Dei él. um abraço nele Di un abrazo en él e fui dizer para ele que fui Deus era na vida dele. a decir a él que Dios era en la vida de él. Casualmente, Casualmente, na hora da consagração, en la hora de la consagración, entre milhares de pessoas, entre millares de o personas, pastor chamou ele para falar. el pastor llamó a él para hablar. Entenda o que eu vou dizer. Ele pegou Entienda o lo que diré. microfone, Él agarró el micrófono, 1,5 m, 1,5 e metros. ele disse assim: E ele de dijo assim, todos os anos da minha vida, De todos los años de mi vida, eu servi a Deus yo serví a Dios com muito amor con mucho amor no meio do mato. en medio del mato, Sempre cuidei de animais. siempre en medio de animales. Depois que eu comecei a cuidar de pessoas, Después que comencé a cuidar de tudo personas, mudou na minha vida. Dios cambió mi vida. E aí todo mundo dizia amém e ele disse para pior. Y ahí todo Porque el é mundo mais dijo fácil amén. cuidar dos animais do que pessoas. E lo peor, ele Pessoas dijo são ingratas, que pessoas te traem. Personas son ingratas, te Pessoas traicionan, não respondem ou correspondem àquilo que você investe no nela. responden a aquello que tú inviertes en su vida. Essas palavras são de um missionário do meio da Amazônia. Estas palabras son de medio de un misionero en el Amazonas. Então eu só estou contando essa história Entonces lo que yo estoy contando en esta porque se um historia, índio porque ese video que foi consagrado que fue consagrado ao ministério pastoral al ministerio pastoral, entendeu que era uma dificuldade de lidar com pessoas. entendió que era una dificultad de lidiar con personas. Imagina nós que vivemos na cidade grande. Imagina vivir nosotros en una ciudad grande. Imagina nós que temos uma multidão de Nosotros pessoas que às vezes na tenemos nossa una volta. multitud de personas a nuestro Então, se alrededor. nós não fomos direcionados por Deus, Somos direccionados por Dios. se não houver uma renúncia, Si no hay una se renuncia, não houver uma si disposição, no hay una disposición, nós nunca nunca vamos servir ao próximo. vamos a servir al prójimo. Porque servir ao próximo Porque servir al prójimo é uma lei do reino de Deus. es una ley en el reino de Dios. Quando nós servimos ao próximo, Cuando servimos al prójimo, nós vamos aprender vamos a aprender a cumprir essa lei do reino de a Deus. cumplir esa ley en el reino de Dios. Jesus, ele nos ensina. Jesús nos enseña, Jesus, ele nos traz ao nosso coração nos trae a nuestro corazón a nós servirmos a nosotros servir aos nossos irmãos a mutuamente. nuestros hermanos mutuamente. Ele diz que é para nós amar o próximo como a nós Él mesmos. dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a Que nosotros isso é um mismos. princípio de Deus. Eso es un principio de Dios. Quando nós honramos os nossos irmãos, Cuando honramos a nuestros hermanos, nós estamos fazendo um depósito, estamos haciendo un depósito tendo um crédito y un crédito da parte de Deus. de la parte de Dios. Deus vai entender Dios va a que entender todo esforço, que todo que esfuerzo todo recurso, y todo recurso que toda disposição, y toda que disposición toda renúncia y toda renuncia era o máximo que eu podia dar. es lo máximo que podía Era dar. aquilo que eu estava me Era esforçando. lo que estaba
Era aquilo que eu me esforçava. Era aquello que yo me esforzaba. Então entenda, quando Deus te chamar, Entonces cuando Dios te llame, não importa se você tem pouco no importa recurso, si tienes poco não recurso, importa se você não tem no condições, importa si no tienes condición, somente atenda ao chamado, solamente atienda al llamado, somente entenda a voz de Deus, entiende la voz de Dios, vá pelos princípios de Deus, ve por los principios vá de pelo Dios, caráter de ve por el Jesus, carácter de Jesús, sirva ao próximo, sirve al e prójimo, tenha isso como uma lei do reino ve de eso Deus. como una ley del reino de Dios. Pode dar glória a Deus por isso? Puede dar un gloria a Dios por eso. Eu vou pedir para o pessoal da mídia Yo voy a pedir para el colocar personal as de la imagens que eu multimedia passei para eles. colocar las imágenes que pasé para ellos. Eu quero falar da vida de uma mulher que eu conheci no ano de 2024, no mês de maio. Quiero hablar de una mujer que conocí en el 2024 en el mes de mayo. Eu estava na Uganda, na África, Yo estaba en Uganda, en África, numa ilha chamada Bungi. en una isla llamada Bungi. E nós fechamos um compromisso Y encerramos un compromiso que nós iríamos abençoar alguém daquela ilha que iríamos a bendecir a alguien de aquella isla com uma casa, con una casa que não tinha casa. que no tenía casa. E quando nós chegamos lá, nós fomos apresentados para essa senhora chamada Margarete. Y cuando fuimos allá, fuimos presentados para esa señora llamada Margaret. É essa senhora que vocês estão vendo aí. Es esa señora que están viendo ahí. Ela veio do Congo. Ella viene del Congo A aldeia onde ela morava, y ella vivía. ela foi abusada muitas vezes por vários homens. Y ella fue abusada varias veces por varios hombres. Batiam nela. La golpeaban Até que uma das nossas missionárias hasta que una de nuestras encontrou ela misioneras muito doente, la encontró muy enferma, muito judiada. muy desgastada. Colocou dentro do barco La colocó en el barco e levou para a base para cuidar y la dela. llevó a la base para cuidar de ella. Então, como não tinha como fazer uma casa para ela, Entonces, como no había cómo tener una casa para ela ella, vivia num puxado de uma lona. ella vivía dentro de una lona. Tinha comida, Había comida, tinha o amor, o carinho, había el amor, el mas cariño, não tinha casa. pero no tenía casa. Quando nós chegamos na ilha, nós não decidimos para quem dar casa. Cuando llegamos a la isla no decidimos para quién Nós dar la casa. perguntamos para os Nos missionários: preguntamos a los misioneros, para quem nós podemos dar ¿a casa? quién daremos a la casa? Então todos eles unanimemente Entonces todos ellos de forma unánime disseram: vamos dar para Margarete. dijeron, vamos a dar para Margaret. Eu perguntei: por que Margarete? Yo pregunté, ¿por qué Margaret? Daí eles disseram: Margarete levanta às 4 da manhã. Ellos dijeron, Margaret, levanta a las 4 de la Quando mañana. nós chegamos para tomar café, Cuando llegamos a tomar o café, pátio já está limpo, el patio ya estaba limpio. as frutas já estão Las colhidas. frutas ya estaban Ela é a recogidas. primeira a chegar na Ella igreja, es la primera en llegar a la é iglesia. a última a sair. Es la última salida. Ela limpa a igreja todos os Ella dias. limpia la iglesia todos los días. Todos os dias. Todos los días. Quando ela chega no culto, Cuando ella llega al culto, ela fica 2 horas ella se queda 2 de horas joelho dobrado, de rodillas dobladas, orando e agradecendo a Deus orando y agradeciendo a por Dios tudo que ela recebeu. por todo lo que recibió. Eu quero dizer para vocês Quiero decirles a ustedes que não é nenhuma mansão que no es una mansión e que essa casa não vale milhões de y dólares. que esa casa no vale millones de Quando eu dólares. cheguei na ilha, Cuando llegué a la isla, eu pedi que ninguém contasse para Margarete que nós iríamos dar a casa para yo le ela. dije, no le cuenten a Margaret que iremos a dar la casa. Mas crente tem um problema de segurar segredo, irmão. Pero tenían un problema de asegurarse. E isso aí vazou dentro da ilha. Y eso comenzó a exponerse en la isla. No segundo dia, Margarete já sabia que ia ganhar uma casa. En el segundo día, Margaret ya sabía que quería ganar una Nós casa. carregamos o material, Llevamos el material, tudo escondido, todo e escondido, começamos a construir a y casa. comenzamos a construir la casa. No segundo dia, En el segundo pela día, parte da manhã, por la parte de la mañana, quando nós olhamos, cuando miramos, a Margarete vinha numa estradinha Margaret venía en una calle, no meio do mato, en medio del mato, dançando, danzando, dando glória a Deus, dando gloria a Dios, lágrimas nos olhos, lágrimas en sus ojos, e dizia, y decía no seu dialeto, en su dialecto, Swahili, Swahili, o dialeto Swahili, dialecto Swahili, ela dizia: ella decía, obrigado, Jesus. gracias Jesús, Agora eu posso morrer. ahora puedo morir, A promessa se cumpriu. la promesa se cumplió, Eu tenho a minha casa. yo tengo mi casa. Essa cena que vocês estão vendo são poucos segundos de vídeo. Esa Pode escena colocar que os están viendo vídeos son aí. pocos segundos, Mas ela ficou quase 2 horas assim, pero ella se quedó casi 2 horas así, sem falar comigo sin hablar conmigo e com ninguém. y con nadie. Ela só chorava, Ella solo lloraba, levantava os braços, levantaba los brazos y adoraba. y adoraba. quase 2 horas. Casi 2 horas. Gratidão. Gratitud.
Seja grato por aquilo que Deus te deu. Sea grato por aquello que Dios te Aquilo que dio. Deus te deu é a porção que Ele tem para você. Aquello que Dios te dio es la porción que Él Seja tiene uma para casa ti. simples de Sea madeira. una casa simple de madera. Seja uma mansão. Sea una mansión. Seja um carro zero. Sea un carro. Seja um Fusquinha. Sea un Fusquinha. Seja um Chevette Tubarão. Sea un Chevette Tubarão. Seja qualquer carro. Sea cualquier carro. Seja uma bicicleta. Sea una bicicleta. Seja um par de tênis. Sea. Mas se foi Deus que te Pero deu, si fue Dios lo que te dio, abrace seu chamado. abraza tu Entenda llamado. o propósito de Entiende Deus el sobre a sua propósito de vida. Dios sobre tu vida. E faça que nem a Margarete. Y haz como Margaret. Seja grato a Deus. Sé grato a Dios. No outro dia, pela parte da manhã, Todo día por la mañana levantamos para fazer o devocional. levantámonos para hacer un devocional. Quando estávamos na mesa orando, Cuando estábamos orando, a Margarete chegou perto de nós, Margaret se aproximó a nosotros, pediu licença para os missionários pidió permiso a los e misioneros disse que queria falar comigo. y dijo que quería hablar conmigo. Então ela puxou um pote, Entonces agarró um pequeno vidro. un pequeño vidrio E dentro desse vidro tinha umas frutinhas vermelhas. y dentro de ese vidrio había unas frutas rojas. Eu imaginei que seria cerejas, Yo me imaginé que serían cerezas, pitanga, pitanga. seja lá qual for a fruta, Sea cual sea la vermelhinha, fruta. eu não sabia. Yo no sabía. E ela veio e estendeu a mão e colocou sobre as minhas mãos. Y ella extendió y colocó sobre mis manos. E quando eu fui levar a mão para pegar aquelas frutas, Y cuando extendí mi mano para agarrar a aquellas missionária frutas, disse para mim: não toca, pastor. la misionera me dijo, no toca, E eu pastor. tirei a mão Y rapidamente yo quité mi mano e rápidamente perguntei por quê. y pregunté por Ela qué. disse: isso aí é pimenta. Y dijo, es pimienta. E é muito forte. Y es muy fuerte. Se o senhor tocar, já vai arder nos seus dedos. Porque si solo E tocas, se ya o va a senhor arder levar na tus língua, dedos. vai arder mais ainda. Si colocas tu mano aquí, ya va a arder más Aí eu todavía. perguntei por que ela trouxe pimenta. Y yo pregunté, ¿por qué trae pimienta? Ela disse: isso é a oferta que ela está te dando. Ella dijo, esa es la oferta que estoy dándote. Em todos esses anos de missão, Entonces esos años de misión, eu podia ficar horas contando testemunhos yo podía quedarme horas contando de testimonios valores e bens que nós já ganhamos em de prol da valores missão. y bienes que ya ganamos en la misión. Mas nenhuma oferta foi tão significativa na minha vida Pero ninguna ofrenda fue tan significativa de colocar o pé nessa ilha chamada Bung de colocar el pie en esa isla llamada Bungi e receber essa oferta de pimenta. y recibir esa ofrenda de pimienta. Chegamos num lugar chamado Amambo, Llegamos a un lugar llamado Amango entregamos algumas Bíblias y entregamos algunas Biblias com a linguística Xena. con la lingüística Shena. A festa deles não era por causa da comida que nós havíamos levado, La fiesta de ellos no era por causa de la comida que habíamos llevado, mas era pelas Bíblias que nós tínhamos mas entregado. por las Biblias que habíamos entregado. Quando nós estávamos saindo daquela aldeia, Cuando estábamos saliendo de aquella aldea, hoje à tarde eu contei para os alunos hoy en la tarde les conté a los que alumnos quando a Amanda chegou nessa aldeia, que cuando Amanda llegó a aquella aldea, toda a aldeia olhava para ela. toda la aldea le miraba. Eles não prestavam atenção em nada. No prestaban atención en nada. Eles ficavam boquiabertos. Ellos se quedaban boquiabiertos. Assim. Así. Então eu perguntei para o missionário: por que eles estão assim? Entonces pregunté al misionero por qué ellos están así. É por causa das Bíblias? ¿Es por causa de las É Biblias? por causa da comida? ¿Por la comida? É por causa das capulanas que nós trouxemos, que são saias? Las capulanas que trajimos que son sayas. E ele disse: não, pastor. Y yo dije, no, pastor. É por causa que é a primeira vez Es por causa que es la primera vez que uma mulher branca que una mujer chega blanca nessa aldeia. llega a esta aldea. Eu quero que você entenda que hoje à tarde eu contei para os alunos Hoy aqui. en la tarde conté a los alumnos aquí. Alguns anos atrás, Algunos años atrás, Amanda, Amanda, que está aqui no meio de nós, fica de pé, Amanda, que está aquí, tinha 17 anos. tenía 17 años. E numa noite que eu estava aqui, tinha a igreja perseguida. Y en una noche que estaba aquí, A había noite la era iglesia da igreja perseguida. perseguida. La noche era de la iglesia perseguida. Eu estava com o pastor José Kelba aqui desse lado. Estaba con Pastor Ezequiel en este lado E os alunos estavam aqui embaixo. y los alumnos aquí abajo. Nessa aula eles estavam preparando En esta aula preparaban e entregavam o passaporte y para entregaban pasaportes cada um dos alunos. para Um cada uno de los passaporte alumnos. fictício. Un Vocês pasaporte vão lembrar do que eu ficticio. estou falando. Se recordarán de lo que estoy hablando. Amanda orou a Deus, Amanda oró a Dios, pegou o passaporte. tomó el pasaporte E dentro do y passaporte dentro del dizia a nação pasaporte decía la nación Uzbequistão. Uzbekistán. Ano depois, Un año después, Amanda estava completando 18 anos. Amanda estaba cumpliendo 18 ano años. depois, Y un año después, Amanda estava sendo enviada Amanda para o estaba siendo Uzbequistão. enviada a Você pode dar Uzbekistán. glória a Deus por isso? Puede dar un gloria a Dios por eso. No mesmo ano. El mismo año, Não foi, nem passou um ano. cuando ni pasó un año, Ela completou 18. Completou Pergunte 18. quanto de recurso que ela tinha. y Ela não pregunté tinha nada. cuántos recursos tenía, no tenía nada.
Mas quando nós obedecemos o chamado de Deus, Pero cuando obedecemos el llamado de Dios, quando nós entendemos que servir a Deus cuando entendemos que servir a Dios é propósito de Deus es un propósito de sobre a Dios nossa vida, sobre nuestra vida, nada vai nos faltar. nada va a faltarnos. Entenda que Deus, Entienda que Dios, Ele não fica devendo nada para Él ninguém. no debe nada a nadie. Quando nós servimos aos outros, Cuando servimos a los nós otros, somos abençoados em retorno. somos bendecidos en retorno. Atos capítulo 20. Hechos capítulo Em tudo 20. tenho mostrado a vocês En todo he mostrado a que ustedes trabalhando assim que trabajado é así preciso socorrer os es necessitados necesario socorrer a los e lembrar necesitados das palavras y acordarse de las do próprio palabras Jesus. del propio Señor. Mas bem-aventurado Pero é bienaventurados, dar do que receber. y es mejor dar que recibir. Enquanto você não tiver a resposta de Deus, En cuanto tú no tengas respuesta de Dios, não tome nenhuma decisão, no tomes ninguna decisión, não tome nenhuma posição que é sua. no tomes ninguna posición más de la tuya. Aguarde a resposta de Deus. Aguarda la respuesta de O Dios. nosso testemunho como servir a Deus, Como tu testimonio de servir a o Dios, nosso testemunho de servir os nossos irmãos, nuestro testimonio de servir a nuestros hermanos, revela o amor de Cristo na nossa y vida. revela el amor de Cristo en nuestra vida. A revelação de Deus na nossa vida La revelación de Dios en nuestra é a vida própria missão. es la propia A misión. resposta da missão La respuesta de la é misión uma revelação na nossa vida. es una revelación en nuestra vida Reflete o caráter de Deus y el carácter de na minha Dios caminhada. en mi caminada. Assim como obedecer a palavra de Deus Así como obedecer la palabra de nos Dios condiciona nos condiciona a sermos experimentados, a ser experimentados, mas acima de tudo, pero encima de todo, conduzidos pelas conducidos promessas de Deus. por las promesas de Dios. Às vezes Deus está pedindo tão pouco para nós A veces Dios pide tan poco a nosotros e nós não entendemos. que no entendemos. Quando eu digo que Deus está pedindo, eu não estou falando sobre dinheiro. Cuando digo que Dios está pidiendo, no hablo de dinero. Deus está pedindo só um pouquinho do seu tempo. Dios está pidiendo un poco de tu tiempo. Deus está pedindo só um tempinho de oração. Dios está pidiendo un poco de oración. Só umas horas de jejum. Solo unas horas de ayuno. Só umas horas de leitura. Unas horas de lectura. Às vezes nós queremos libertação. A veces queremos libertad. Às vezes corremos atrás de profecia. Corremos atrás de profecía. A libertação é a palavra. La libertad es la A palabra. profecia é a La palavra. profecía es la palabra. Enquanto nós lermos a palavra, Cuando leemos la palabra, seremos libertos. seremos libres. Quando lemos a palavra, Cuando leemos la palabra, seremos curados. seremos curados. Quando lemos a palavra, Cuando leemos la palabra, receberemos a profecia recibiremos da la boca de profecía Deus. de la Diga boca de aleluia. Dios. Diga aleluya. Da mesma forma, Deus nos chama para obedecer. De la misma forma, Dios nos llama a obedecer. Mesmo quando as circunstâncias elas são difíceis, Mismo cuando las circunstancias son difíciles, que elas parecem desfavoráveis a todos nós. que ellos parecen desfavorables a todos Não nosotros, esqueça que o propósito é muito maior no do te que isso. olvides que el propósito es mucho mayor. Deus ele sempre vai nos colocar na prova. Dios siempre va a colocarnos en la prueba. Quanto mais tempo você passar na presença de Deus, Cuanto más tiempo tú pases en la presencia de Dios, maiores são os teus sonhos, mayores son tus sueños, maiores são as tuas conquistas, mayores son tus conquistas, maior será a tua fé. mayor será tu fe. Para tudo isso, Para todo eso, precisamos entender necesitamos entender que quando nos dedicamos à missão, que cuando nos dedicamos a la misión, não é por emoção. no es por emoción. Quantos de nós amamos a missão? ¿Cuántos amamos a la misión? Todos nós amamos a missão. Todos amamos la misión. Mas quanto de nós temos um compromisso? Pero ¿cuántos tenemos un compromiso? Quantos de nós nos dedicamos? ¿Cuántos nos dedicamos? O amor é um sentimento. El amor no es un sentimiento. Eu posso amar alguém, mas não ter compromisso. Yo puedo amar a alguien y no tener compromiso. Eu posso amar a obra de Deus, mas não ter compromisso. Yo puedo amar la obra de Dios y no tener compromiso. Agora, quando eu amo essa obra, Ahora, cuando yo abro esta obra, quando eu amo aquilo que eu faço cuando yo amo aquello que yo e hago tenho um compromisso, y tengo compromiso, isso gera uma aliança eso genera una alianza de compromisso de compromiso. entre mim e Deus. Eso viene de Dios. Uma simples escala na Y igreja, una simple escala en la iglesia, uma simples palavra liberada pelo meu pastor, una simple palabra liberada por el pastor, compromete compromete aquilo que eu tenho de essência de Deus na minha vida. aquello que tengo de esencia de Dios en mi Llamado. vida. Llamado. O compromisso de servir. El compromiso de servir. Esse compromisso de servir a Deus, Ese compromiso de servir a Dios ele exige perseverança. exige Se eu perseverancia. não perseverar, Si yo no persevero, ali na frente, ahí adelante, eu vou desistir. yo voy a desistir. Deus não impede a sua decisão errada. Dios no impide su decisión Eu vou errada. repetir, Deus Dios não impede a sua decisão No errada. impide tu decisión errada. Ele apenas não te abençoa. Él apenas no te bendice. Ele apenas não te dá direção. Él apenas no te da Ele dirección. deixa que você erre. Él deja que tú erres. Ele deixa que você peque. Él deja que tú Ele peques. deixa que você vá pelo caminho errado. Él deja... Porque você não perguntou para ele.
A decisão foi sua. Então Deus, ele somente não faz nada. Deus, ele somente, apenas ele não abençoa. Ele deixa que você trilhe o seu caminho. Adão nunca teve um dia ruim até o dia que ele desobedeceu a Adán Deus. nunca tuvo un día malo hasta el día que Todos os desobedeció. dias de Adão eram abençoados. Todos los días de Adán fueron Todos os dias de bendecidos. Adão era de vida abundante. Todos eran de vida Até o abundante. dia que ele desobedeceu a Deus. Hasta el día que desobedeció a Dios. Cuando desobedeció a Ele não Dios, teve mais a sua él bênção. no tuvo más bendición. Jesus, ele nos alerta em Lucas capítulo 9. Jesús nos alerta en Lucas capítulo Ninguém 9. põe a mão no arado. Nadie que pone la mano en el Y olha arado para atrás. y mira para É atrás apto para o reino es de apto Deus. para el reino de Os Dios. discípulos foram exemplos Los disso. discípulos fueron ejemplo de eso, Tidos, suportando as perseguições soportando las persecuciones, dificultades, las para dificultades, proclamar o evangelho. para proclamar el evangelio. Quando Jesus chega para Pedro Cuando Jesús llega para Pedro e diz assim: me empresta teu barco. y dice así: dame tu barco. Ele pega o barco, Él agarra el barco ele afasta da terra, y él se aleja de la leva tierra, uma certa distância. lleva una cierta E por distancia. ali ele prega por 2, E quando- 3, 4, 5, 10 horas. Él predica por 1, 2, 3, 4, 5 horas. Pessoas são curadas, Personas son curadas, pessoas são libertas. personas son libertas. Então ele volta para a beira Y él vuelve a la orilla, da terra en la tierra, e pergunta para y Pedro: pregunta para Pedro: o que vocês fizeram essa noite? ¿qué es lo que hicieron en Ele esta diz: nós noche? pescamos a noite inteira. Ellos dijeron: pescamos E la o que, noche que vocês entera. pegaram? ¿Qué es lo que ustedes agarraron? Y él dice: Y él dice: Nada. nada. Diga comigo: Deus Diga conmigo: Dios nunca nunca fica devendo nada le debe nada para ninguém. a nadie. Jesus disse assim: vem comigo. Jesús dice: sí, ven conmigo. Chamou Pedro e os Llamó a outros Pedro discípulos y los otros discípulos e disse: joga as redes. y dice: lancen las redes. Ele disse: mestre, me desculpa. Él dice: maestro, discúlpame. Aqui eu vou conjecturar. Aquí voy a conjecturar. Pedro era pescador, Pedro era pescador, profissional, conocía conhecia o mar, conocía el mar, conhecia a lua, conocía la luna, conhecia onde dava peixe, conocía el pez, conhecia as redes. conocía las E ele redes. disse: mestre, com todo respeito, Y ese maestro, con todo pescamos a respeto, toda noite e não pegamos nada. dice: toda la noche no agarramos nada, Mas segundo a tua pero tua segundo palavra, tu palabra em cima da tua y palavra, encima de tu eu vou palabra, obedecer. yo obedeceré. Eu sei que não vai dar nada. Eu sei que não vai dar mas nada. por eu obedecer, Pero por obedecer, eu vou jogar rede. eu vou lançar então a rede. me entenda uma coisa. Então me entenda uma Mesmo que coisa. você não acredite, Aunque tu se não você creas, estiver embaixo se da tu estés obediência, embaixo da pode não obediência, acontecer nada. pode não Mas passar a palavra nada. de Deus, ela Pero vai a fazer com palavra que a de pesca Deus seja maravilhosa e milagrosa. va a hacer que tú comiences a pescar de forma maravillosa. A Bíblia diz que as redes se rompiam de tanto peixe. La Biblia dice que las redes se E rompían que de os tanto outros pez. barcos vieram para perto Y para los ajudar a barcos puxar. vinieron de cerca. Entenda Entienda, que se você ler o texto si tú lees el texto, na Bíblia Sagrada, en la Biblia Sagrada, vai dizer va a decir que as redes se que romperam. las redes se rompieron. Muito peixe, Muchos peces, muito pesada. mucho pesada. Sabe o que a Bíblia diz? ¿Saben que la Biblia dice? Que eles colheram. Que ellos recogieron. Que eles colheram. Leia na sua Bíblia o texto. Lean Eles en su Biblia el texto. colheram Ellos uma recogieron grande quantidade de una peixes. grande cantidad de peces. Agora eu pergunto: Ahora yo pregunto, nós plantamos peixe? ¿plantamos pez? Nós pescamos peixe? Pescamos pez. Nós não plantamos peixe. No plantamos Mas pez. por que a Bíblia diz, Pero ¿por qué la Biblia dice nesse texto en específico, este texto que eles específico colheram que ellos uma recogieron grande quantidade de una peixes? grande cantidad de peces? Porque toda vez Porque toda vez que eu sirvo a Deus, que yo sirvo a Dios, que eu empresto algo para Deus, eu presto algo Ele para não Deus, fica devendo nada para Ele mim. não me deve nada a Tudo mim. que eu entrego para Deus Todo lo que eu entrego a é em Deus forma de semente. es en forma de E toda semilla. semente vai gerar Y fruto. toda semilla genera E todo fruto. fruto vai Y todo gerar fruto generará a bênção sobre a minha vida, bendición sobre mi vida. Viva sobre mi isso vida. abundantemente em nome de Jesus. Cree eso abundantemente en el nombre de Jesús. Nós somos chamados para esse tempo, para viver esse propósito na nossa vida. Fuimos llamados a vivir ese propósito en nuestra vida. Manter essa chama acesa, Mantener esa llama accesa, independente do que está acontecendo. independiente de lo que está pasando. Entenda que para nós cumprir esse chamado de Deus, Entienda que para cumplir ese llamado de Dios, abraçar a missão, pasar la misión, anunciar o evangelho anunciar el evangelio, e servir nesse propósito, servir ese nós propósito, temos que ter uma aliança. tenemos que tener una Nós temos que alianza ter um compromisso, y un compromiso, seja nas atividades cotidianas, sea en las actividades cotidianas, seja onde Deus nos chamou. sea donde Dios nos llamó. Basta nós obedecer. Basta obedecer. Toda vez que nós obedecemos, Toda vez que obedecemos, a mão de Deus está sobre la nós. mano de Dios está con nosotros. Eu quero dizer para essa geração que está Quiero aqui, decir para esta generación, Deus está precisando de você. Dios necesita de Se ustedes. você não se colocar à disposição, Si tú no te colocas a se disposición, você não disser eis-me aqui, si tú no dices, heme aquí, fique tranquilo, tranquilo, fique em paz. en paz, Deus vai levantar outro. Dios va a levantar a otro. Deus vai levantar outras pessoas. Dios va a levantar a otras Você personas. só vai olhar.
Tú solo vas a mirar, mas não vai entrar na terra pero no prometida. entrarás en la tierra O problema prometida. é que nós damos ouvidos à multidão. El problema es que damos el oído a la Toda vez que multitud. nós damos ouvidos à multidão, Toda vez que damos oídos a la multitud, nem sempre a multidão, ni siempre la nem multitud, sempre a maioria ni siempre la é mayoría a voz de Deus. es la voz de Me Dios. prova isso na Bíblia, pastor. ¿Quién puede ver eso en la Biblia, pastor? Quando Moisés chamou os 12 príncipes de Israel Moisés llamó los 12 príncipes de e disse: Israel espia a terra. y dice: espía la Os tierra. 12 foram lá e espiaram. Los 12 fueron allá y espiaron. Todos viram a mesma Y coisa. todos vieron la misma cosa. 10 chegaram e disseram: não dá para ficar. 10 llegaron y dijeron: no hay É como quedarse. fortaleza, é luta, Es lucha, é fortaleza, es fortaleza, tem gigante. es gigante. Essa terra é difícil. Esa tierra es difícil. Até tem fruta, Hasta que tiene fruta, até tem plantas, hasta hay plantas, mas é difícil de pero conquistar. es difícil de conquistarlo. Dos 12, Los dos, dois, José José e Caleb, y Caleb, disseram dijeron a mesma coisa. la misma cosa. Tem gigante, Es gigante. tem luta, Hay lucha, tem fortaleza. hay fortaleza. Mas fica tranquilo, Pero pastor Moisés. tranquilo. Nós até trouxemos um casco de uva aqui. Vamos a traer un casco de uva. Esses 2 diáconos da igreja vieram carregando. Olha aqui para o senhor ver, ó. Esse aqui é para dizer. Esse aqui é só para tem dizer. uma diferença. Solo hay una Eles têm diferencia. gigante, Este eles têm gigante, fortaleza, eles eles têm fortaleza, armas, eles têm sabem armas. lutar. Mas eles não têm o Deus de Pero Israel ellos que nós no tienen el servimos. Dios Se de coloque de Israel. pé comigo. Toda vez que nós servimos Colócate um de pie Deus que conmigo pode aí. todas as coisas, nós vamos entender que esse chamado. Vamos a entender que Cadê este o pessoal da llamado, banda? Cadê? Alguém para louvar aqui? Para nós adorarmos a Deus, e eu quero orar por você. para adorar al Señor, Eu quero quiero dizer orar para por ti. você Quiero decirte a ti Que todo chamado que Deus que colocou todo sobre a llamado sua que Dios tiene vida, en tu vida, tudo aquilo que Deus colocou como propósito nas suas todo mãos, lo que colocaste en não olhe propósito, para a direita, no pueden não olhe ir para a derecha, esquerda, no olhe para la izquierda, não se mova por emoções, Não te muevas por se emoções. mova pela palavra de Muévete Deus. por la palabra de A Dios. palavra de Deus é lâmpada para os nossos palabra pés. de Dios es lámpara A para nuestros palavra é pies. que vai nos guiar. ella va a guiarnos. A palavra é que vai iluminar La os nossos palabra es la que caminhos. guiará nuestros caminos. Toda vez que essa palavra ela for uma espada na minha mão, Toda vez que esta palabra sea como una e quando eu espada, empunhar essa espada, empuñarla, eu vou ter a convicção yo tengo la de convicción saber de saber que estou sendo conduzido por Deus. que soy conducido por Dios. Deus te trouxe Dios te trajo nessa en conferência esta conferencia Vidas para Cristo. Vidas para Cristo. 10 anos. 10 años. O que o Vidas para Cristo, ¿Qué es lo que Vidas para o Cristo? que o pastor Josequiel, Lo que pastor o que Ezequiel, a pastora Karina, lo que pastora Karina, o que os membros dessa igreja, lo que los miembros de esa o que os iglesia obreiros dessa y igreja los obreros de esa não iglesia viveram em 10 no anos. vivieron en 10 10 anos años. de vidas. 10 años de vidas. 10 anos de vidas para Cristo. 10 años de vidas para A Cristo. partir de A 2025 partir de 2025 vão viver muito mais. van a vivir mucho Vamos más. usufruir muito mais. Van a sufrir mucho Pastor, mas más. e as lutas? Pastor, pero las E as luchas, perseguições? las E persecuciones, as fofocas? y las E as- murmuraciones, e as dissidências? y las desinencias, E as coisas difíceis? y las cosas difíciles. Isso é para moldar o nosso caráter. Eso va a moldar en nuestros Deus caracteres. vai moldar outras pessoas, Dios va a moldar a otras personas, mas vai usar outras pero va a pessoas usar a otras para personas moldar nós também. para moldar a É só nuestra. nós entendermos Es cuando entendemos o verdadeiro propósito. el verdadero propósito. É por isso que esses 10 anos Es por eso que esos de 10 vidas años para Cristo de vidas para vai Cristo ser uma virada de chave. va a ser una virada de Daqui para llave. frente, De aquí para adelante. meus irmãos argentinos, Hermanos argentinos, meus irmãos de outros estados, hermanos de otros de estados, outras nações, de otras naciones, da Colômbia, de Colombia, do Equador, de Ecuador, do Chile, de Chile, da Argentina, de Argentina, onde mais? Costa Rica, Costa Rica, Uruguay, Uruguai, os irmãos do Rio Grande do Sul los hermanos de Río Grande vão del viver Sur de uma forma diferente van a vivir de una forma diferente para saber para que saber o propósito de Deus el propósito ele de tem que Dios ser ativado na nossa vida. que va a ser activado en nuestra vida. Toda vez que você consultar a Deus, Toda vez que consultes a não Dios, saia correndo para fazer aquilo que você ouviu. no salgas corriendo por oír lo que oíste. Aguarde Deus concluir a sua frase. Aguarda a Dios concluir su frase. Aguarde Deus colocar todos os pontos e vírgulas que tem no seu contexto. Aguarda a Dios colocar todos los puntos y comas. Porque às vezes nós ouvimos só a primeira parte. Porque a veces oímos solo la Vai que eu primera sou parte. contigo. Mas existe a segunda Pero parte. existe la segunda Tu vai parte. encontrar luta. Tu vas Tu vai encontrar encontrar luta, dificuldade. dificuldade, Tu vai encontrar perseguição. persecução. Então a segunda parte é a mais importante. A segunda parte é a É mais por isso que importante. quando você orar, Cuando tú ores, você pode orar 5 minutos. tú puedes orar 5 Mas minutos. fique pelo menos 2 horas. Pero quédate pelo menos aguardando 2 ouvir a horas, voz do Espírito escuchando Santo. a voz del Talvez o Espíritu que você Santo. não ouviu em 5 Talvez lo que minutos, oíste en 5 em minutos, 2 horas, en o unas Senhor vai horas, se revelar para Señor ti te e va a te revelar dizer: a ti. eu não sei você, mas eu estou todo arrepiado aqui porque eu sei que Deus está levantando pessoas e propósitos aqui. Eu sei que o Senhor Deus está não nos levantando uniu à pessoas e toa, Deus propósitos não nos aqui. trouxe à toa aqui. Dios no nos pra- trajo en vano aquí. Por qualquer motivo, Deus Por ele nos qualquer trouxe aqui motivo. porque Ele tem um propósito para Dios cada nos um de trajo aquí nós. porque hay propósito. Então eu quero que você pegue a pessoa que veio com você, Yo quiero que agarres la aquele persona que amigo, trajo aquela contigo, amiga,
aquele irmão, aquele familiar, Aquele que você hermano, coloque aquela o braço hermana. por cima, porque nós Coloques vamos el orar brazo por agora. arriba, porque vamos a orar. Nós vamos orar uns pelos outros. Unos por los otros. Aquilo que Deus derramou sobre a sua vida é o que você vai profetizar na vida Aquello que el dessa Señor derramó pessoa. en tu vida vas a Se você está profetizar. do lado de alguém que você não Si conhece, estás del lado de alguien que não no tem conoces, problema. no hay problema. Diga assim: me dá licença. Dígale así, con permiso. Eu quero orar por você. Quiero orar por ti. E quero que você ore por mim. Quiero que tú ores por E mí. Deus vai nos abençoar. Y Dios va a bendecir. Feche os seus Cierra olhos. tus ojos. E eu quero ouvir as vozes bem Y alto. quiero oír las E que voces bien você alto. profetize Y que aquilo que profetices. está cheio o seu coração. Aquello que está lleno tu Profetize, declare Profetiza sobre a vida do seu irmão, sobre la vida de tu sobre a próximo. vida da sua irmã. Sobre la vida de tu E hermano. diga para ele, E dile a ele, diga para ela, dile a ella, aquilo que você está aquello transbordando que estás transbordando do Espírito de Deus. del Espíritu de Oh Dios. Pai eterno, Oh, Padre nós te eterno. louvamos e te agradecemos, Te adoramos Senhor, e te agradecemos por esse momento por este de momento. estarmos na tua presença, Estar en tu de presencia. sermos renovados por essa palavra. Renovados por esa presencia. E que esses 10 anos de vidas para Que estos Cristo años de vida para seja Cristo transbordante na nossa vida. transbordante. Que saiamos aqui essa noite como atalaias na tua mão. Una atalaya en Que tu mano. sejamos a tua boca. se coloque Que a nossa mão ela venha abençoar. Que a nossa boca venha orar. E aonde nós colocarmos a planta do pé, aonde nós colocarmos a nossa mão, que ali seja dado por decreto. Que ali seja dado por decreto. Aquilo que foi declarado. Meu chamado se me deste unção Aquilo que foi para dado por Deus, ser ninguém pode mexer. usado Aquilo que foi pra tua colocado por Deus, ninguém pode tirar. glória. Meu Deus, somente pra tua O que tu não viveu em 10 anos de vidas para Cristo, tu vai viver a partir de agora. Se prepara. Eis-me aqui, eu estou disponível, tua planta do pé, então tua mão, tua usa-me. decisão, teu compromisso, tua aliança está firmada no céu. Servi, Ore, ore, meu ore, Deus, ore, ore, ore.